Estamos de volta ao vivo pelo Max Jurídico para a segunda audiência da noite. Começou. Antes da reunião da terceira Câmara Civil, na apelação de número 3, 2019. Uma indenização por dano material e moral, origem na comarca de Indaiatuba. Primeira Vara Civil, ação 3, 2019, protocolo 3 deste mesmo ano. Figuram na demanda como apelantes e apelados Kleber dos Santos e Viação Expresso de Ouro, de outro lado. Houve inscrição tempestiva por advogados que se encontram aqui presentes, eles serão, neste momento, nominados. Eminente doutora Júlia Moretti Pires, doutora Beatriz da Silva Tavano, doutor Edson de Matos Alves, doutora Beatriz Lopes Rodrigues, doutor Emanuel Henrique Boschetti e doutor Marcelo Santo Pietro de Souza. Hoje é dia 28 de novembro de 2019 e esse julgamento se inicia às 9h07. Julgadores componentes dessa Igreja Câmara, à minha direita encontra-se a desembargadora relatora, doutora Martins Turquete, a quem cumprimento. À minha esquerda, a eminente revisora, doutora Luciana Gonçalves. Estendo meus cumprimentos também aos demais componentes dessa Câmara, além do terceiro juiz votante, Carlos Remberg, esse que nos fala, quarto, quinto, sexto e sétimo juízes votantes, doutora Dias Gurter, doutora Tayara Pipino, doutora Brena Farias e, por derradeiro, doutor Marcelo Cunha. O processo que deu ensejo aos recursos de apelação, número 3, 2019, versam sobre um acidente rodoviário havido no dia 4 de abril de 2015, na colisão de um ônibus coletivo com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O evento resultou no falecimento do motorista e outros 17 passageiros, a incluir a cônjuge do autor. Ao argumento de que a responsabilidade seria da parte ré, da Viação Expresso de Ouro, pleiteou-se compensação moral em valor de R$160 mil, juntamente com dano material. Foi realizada a audiência de conciliação em conformidade com o artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual restou infrutífera, ou seja, não houve composição. A parte ré, então, apresentou a sua contestação, está registrada na folhas 30 a 40. Houve réplica e as partes especificaram provas. Designada a audiência de saneamento e cooperação, fixou-se como ponto controvertido a responsabilidade civil da empresa ré, que agora é apelante e apelada, se existente ou não. Em 24 de outubro de 2019, realizou-se audiência de instrução e julgamento com o artigo de testemunhos e informantes avalados pelas partes e todos os registros por meio audiovisuais. Após as alegações finais, prolatou-se sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de R$10 mil, acrescido de juros de mora de 1%, desde o evento danoso, além de ônus comerciais, arbitrados pelo douto juízo ACO e 12% do valor da condenação. Sobreveio, então, o recurso de apelação por ambas as partes, é o que se estará a julgar. Não sem antes ouvirmos as sustentações orais dos eminentes advogados, que serão chamados e dividirão o tempo regimental de 15 minutos por banca, autora e ré, da maneira que lhes aprouver. Portanto, chamo a tribuna os eminentes patronos da parte autora, que apresentou o recurso de apelação e apelando também, para a sustentação oral. E aqui, pelo que vejo, comparece à tribuna a eminente doutora Júlia Moretti Pires, a quem concedo a palavra para a sustentação oral da parte autora da demanda, que apresentou o recurso de apelação e contra-arrazoou, o Sr. Kleber dos Santos. Vossa Excelência, fala. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor doutor presidente, estendendo os cumprimentos aos demais desembargadores, como
colegas doutores e aos senhores e senhoras que aqui estão presentes. Excelências, antes de mais nada, é válido salientar que o nosso cliente perdeu a sua amada esposa num acidente ocorrido em abril de 2015. E ele ao menos teve a possibilidade de se despedir dela, visto que permaneceu em coma por 62 dias. E ninguém merece passar por tamanho sofrimento e não ter a reparação dos danos. Kleber dos Santos adquiriu as passagens da empresa Aviação Expresso de Ouro com o intuito de viajar para comemorar o aniversário de Joana. E o resultado obtido foi um terrível e lamentável acidente, que ocasionou a perda de alguém especial de uma maneira tão bruta e cruel. Mas não só ele, excelências, outras famílias também perderam alguém especial naquele dia. Quando consideramos os fatos, é bastante claro e incontroverso que a empresa de transporte possui responsabilidade sobre os seus passageiros, tendo em vista que o vínculo estabelecido entre eles gera uma obrigação de resultado. À vista disso, nós trazemos para os senhores o entendimento do STF através da súmula 161, que diz: em contrato de transporte é inoperante a cláusula de não indenizar. Vejamos, os responsáveis foram ou estão sendo solícitos? Eles foram punidos por suas ações? É evidente que não. Em vista disso, é que a reforma da sentença pelo juiz Acor deve ser proferida. Pois somente assim Kleber dos Santos conseguirá a justiça. Meritíssimos, a relação entre empresa e cliente é prevista no Código Consumerista. Dessa forma, a mesma deve responder de forma objetiva quanto ao acidente, tendo em vista que os danos experimentados são advindos do defeito de seus serviços. E não foi o que aconteceu no presente caso, pois a apelada ela teve a valentia de oferecer a quantia insignificante de R$2.000. Esse valor é o preço de uma vida? Claro que não é. No entanto, é válido deixar esclarecido aqui que o valor pleiteado de forma alguma trará a Joana de volta e tampouco irá satisfazer o sentimento, mas além da função punitiva, terá também a função de minimizar e reparar as consequências dos danos sofridos. Em que pese o conhecimento explanado pelo brilhantíssimo juiz Acor, a respeitável sentença não merece prosperar, tendo em vista o reconhecimento que o vínculo entre as partes trata-se sim de relação de consumo e reconhecendo ainda que a empresa possui responsabilidade objetiva. Nobres julgadores, é aqui que eu reforço novamente a responsabilidade objetiva da empresa, tendo em vista que os passageiros depositaram confiança e empresa esta que deveria cumprir integralmente com o contrato de transporte, assegurando todos o devido transporte e levando todos sãos e salvos em seus destinos. Excelências, é preciso que a apelação seja provida em sua totalidade e, por consequência, que seja negado o provimento ao recurso da parte contrária para efetivação dos direitos e das garantias assegurados a todos os cidadãos. E por tudo evidenciado nos autos, é adequado e razoável que assim seja, pois somente dessa maneira a justiça será concretizada. Agradeço pela palavra. Agradeço a doutora Júlia Moretti Pires e, em sequência, observo-se que assumirá a tribuna para a continuidade da sustentação oral, a eminente doutora Beatriz Lopes Rodrigues. Doutora Beatriz Lopes Rodrigues, você tem a palavra para a continuação da sustentação oral. Boa noite. Reitero novamente os cumprimentos a todos os excelentíssimos desembargadores e advogados que integram essa tribuna. E começo minha sustentação questionando a tese levantada pela apelada no que se refere à prescrição trienal, que deve ser de pronto refutada, visto que o caso concreto se amolda perfeitamente à relação consumerista.
já exposta brilhantemente pela advogada Júlia. Excelências, no momento em que Kleber dos Santos e sua falecida esposa Joana adquirem as passagens de ônibus, depositando toda a sua confiança na empresa Aviação Expresso de Ouro, tornaram-se consumidores e fornecedores, respectivamente, abarcados ainda pelo que dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que traz o prazo prescricional em 5 anos para reparação pelos danos causados por fato de produto ou de serviço. Dessa forma, já decidiu o juiz Apolo, ressaltando que realmente a relação é consumerista e que, portanto, o prazo é quinquenal, não havendo que se falar em reforma no que tange a isso. A apelada também alega, de forma infundada e a fim de se furtar de sua responsabilidade, a ilegitimidade passiva, dizendo que o motorista não teve culpa do acidente. Excelências, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto: o sumiço do tacógrafo. Bom, o tacógrafo é um aparelho obrigatório para os veículos de carga e de transporte e, portanto, tem por finalidade monitorar o tempo percorrido, a distância e, principalmente, a velocidade que se desenvolveu. E ele simplesmente sumiu. Ele não foi encontrado após o acidente. Em nenhum momento do processo, a empresa Aviação Expresso de Ouro prestou qualquer esclarecimento referente a esse dispositivo. Além disso, a testemunha Mateus, que é motorista do caminhão, em seu depoimento, afirma que o ônibus estava em alta velocidade e que perdeu o controle invadindo a faixa contrária, o que efetivamente causou o acidente. E mesmo se não restasse comprovada a culpa da empresa, a responsabilidade do fornecedor, segundo o que preconiza o artigo 14 do CDC, é objetiva. Então, ele deve arcar com os danos causados aos seus consumidores. Vejamos ainda o que dispõe a súmula 187 do STF, ao qual, dada sua importância neste caso, eu peço licença para ler. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elegida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Afastar, portanto, a responsabilidade da empresa, data máxima vênia, não se afigura justo, proporcional e razoável, devendo ser mantida a sentença, o que tange a isso. Mas o que me trouxe aqui a sustentar oralmente é a reforma, o pedido de reforma da decisão do juiz Apolo, que condenou a quantia ínfima de R$10.000 a título de danos morais, condenou a apelada a esse pagamento. E também pelo desdém da Aviação Expresso de Ouro, que em momento algum anterior ao processo procurou Kleber para prestar o mínimo de solidariedade desse evento, pois esse evento trágico que ceifou a vida de sua esposa e o privou de até mesmo estar presente em seu funeral. Excelências, é com caráter pedagógico e punitivo necessário repreender e inibir que novos atos de imperícia possam causar novos acidentes e também para minimizar um pouco todo o sofrimento vivenciado por Kleber, é que vislumbra a possibilidade de estabelecer a indenização a título de danos morais no montante requerido na peça exordial, qual seja R$100.000. Esse valor que está que se mostra equilibrado e em sintonia com os parâmetros de jurisprudência deste tribunal. Reitero, então, que seja provido o recurso da apelante. Obrigada pela atenção. Agradeço também a doutora Beatriz Lopes Rodrigues para a conclusão da sustentação oral da parte autora. Neste processo apresentou recurso de apelação e também a apelada. O eminente doutor Edson de Matos Alves assumirá a tribuna. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Edson. Boa noite. Gostaria de iniciar a palavra cumprimentando ao eminente desembargador presidente Dr. Guenberg, assim como aos revisores e relatores e aos demais colegas aqui presentes. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a mais uma oportunidade de estar aqui nessa sessão, tendo a oportunidade e o prazer de conversar com Vossas Excelências. Devo começar explanando a existência do dano material, que a existência do dano material existe desde a Constituição Federal, isto é, a nossa Carta Magna de 88.
bem como presente nos códigos civis e do consumidor, e em outras diversas leis que tangenciam sobre esse ordenamento. Esse direito à reparação é fundamental para manter o equilíbrio quando alguma garantia é abusada ou rompida por uma outra parte, uma outra pessoa ou empresa, como acontece no presente caso. O dano material, ele ocorre tem a necessidade de ser comprovadamente, efetivamente, prejuízo financeiro para essa parte que foi prejudicada, bem como Vossas Excelências podem ver nos autos que houve a prática irregular, foi demonstrada e houve os efetivos gastos financeiros. Vossas Excelências, só de funeral, o nosso cliente teve que gastar mais de R$15.000. Isso porque não teve sequer a oportunidade de participar, pois, como bem disposto nos autos, permaneceu por 62 dias em coma. Se formos contar os gastos efetivos do nosso cliente, se dá em base de R$60.000, incluindo despesas médicas, fisioterapias e psicológicas, pelo abalo que foi sofrido, a perda da sua esposa e ao acidente também que deixaram várias sequelas. E teve sua vida por um fio, além dessa perda inestimável. A parte contrária tem sido um tanto contraditória nos seus atos. Dizer que o motorista do caminhão seria exclusivamente culpado, bem como dizer que ele não estaria vivo, como ele aparecendo numa audiência ao vivo em cores, de modo assim dizer, qual seria o interesse dele nessa ação, sendo que, ao depender do julgamento, poderia caber uma ação regressiva contra ele. Por fim, quero dizer algumas palavras para ficar aqui no pensamento de Vossas Excelências. A justiça é um valor em que nasce em nossos corações e se revela através da coragem de nossas ações. Ações essas que serão dispostas aqui com o voto de Vossas Excelências em dizer que Kleber dos Santos deve ser, sim, moralmente e materialmente indenizado ao valor ao todo de R$160.000, diante da conduta irregular da empresa Viação Expresso de Ouro. Obrigado. Agradeço também ao eminente doutor Edson de Matos Alves, que complementou a sustentação oral da parte autora. E chama a tribuna a eminente banca de advocacia da parte E, que também realizou inscrição para a sustentação oral na ordem a ser observada pelos outros patronos. Doutora Beatriz da Silva Tavano, doutor Emanuel Henrique Bosqueiro, doutor Marcelo Santo Pinheiro de Souza. Iniciaremos aqui, de acordo com a observação que fazemos da tribuna, com a doutora Beatriz da Silva Tavano, que iniciará a sustentação oral da banca de advogados. Vossa Excelência, a palavra. Agradeço, senhor. Primeiramente, boa noite. Cumprimento aqui o excelentíssimo senhor presidente desembargador da Câmara, o doutor Ricardo Heimberg. Estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores aqui presentes e também cumprimento aos colegas advogados também. Primeiramente, com referência à prescrição. Excelências, a matéria foi ventilada em contestação. Acontece que o juízo foi omisso e tampouco se manifestou a respeito da prescrição. Ademais, a lite aqui versa sobre acidente ao qual o ônibus da empresa Ré colidiu frontalmente com caminhão que vinha em direção contrária. Tal trágico acidente ocorreu na data do dia 4 de abril de 2015. E a ação, Excelências, foi ajuizada apenas no mês 8 da data corrente,
aproximadamente 4 anos e 4 meses após esse fatídico acidente. Ou seja, aqui nós devemos aplicar a prescrição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que é a prescrição trienal, que versa sobre a indenização, ela no seu sentido geral. Excelências, permitir que essa sentença siga adiante, permitir a todos e demais que possuam a maleza de poderem ajuizar a ação a qualquer tempo, ad eterno. Não podemos deixar isso ocorrer. Devemos prezar pela segurança jurídica, devemos prezar por esse princípio basilar da legislação civilista. Portanto, ocorrendo aí a prescrição, aproximadamente, acho que seria ajuizada a ação aproximadamente 1 ano e 4 meses após a prescrição, percebe-se, excelências, está indiscutivelmente prescrito. Com efeito, a pretensa indenização que surgiu, talvez na data do fatídico acidente, ela se extinguiu, portanto, não deve prosperar nem ser provida. Excelências, rogamos pela fundamentação da prescrição. Agradeço a palavra e passo para o meu colega Emanuel. Agradeço também, doutora Beatriz da Silva Travani, para a continuação da explicação oral da versão expressa de ouro, assumirá a tribuna o eminente doutor Manuel Henrique Bosquete. Doutor Manuel, você tem a palavra. Primeiramente, boa noite, excelentíssimos desembargadores. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a doutora Beatriz, minha colega, pela brilhante defesa ora sustentada em sede de preliminar. E passo então agora a pontuar algumas razões pelas quais a sentença merece ser reformada. Okay? Nobres julgadores, em nosso ordenamento jurídico reza que o dever de indenizar advém necessariamente da culpa, dentre os pressupostos, a culpa. Quando não há culpa, não há obrigação de indenizar. Apesar de ter sido sustentado aqui que a responsabilidade, no caso, seja objetiva, com previsão no Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código traz, no artigo 14, inciso 2º, parágrafo 3º, inciso 2º, que exclui o dever de indenizar quando a culpa é do próprio consumidor ou de terceiro. Durante toda a ação, ficou provado nos autos que, mediante o que foi posto pelas testemunhas sobreviventes e pelo perito, que a culpa foi única e exclusivamente do caminhão que trafegava em sentido contrário. Como vocês devem ter visto no laudo técnico emitido por perito competente e extremamente gabaritado, ficou constatado que o caminhão apresentou um defeito e invadiu a pista contrária, demonstrando que a culpa é única e exclusivamente de um terceiro, então recaindo sobre o que dispõe na excludente do dever de indenizar previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além do perito, também tivemos a oitiva das testemunhas sobreviventes, e a todo momento as testemunhas afirmaram que o motorista tomou todo o zelo e cuidado necessário para que pudesse conduzir o ônibus com a devida cautela e para que levasse seus clientes até o destino final. Foi posto por essas testemunhas que o motorista fez as paradas necessárias para descanso, que o motorista conduzia em velocidade adequada na via e que o acidente se deu única e exclusivamente pelo fato do caminhão que trafegava na via contrária ter invadido a pista e colidido de frente ao ônibus Nora apelante.
Gostaria de ressaltar também que a apelante aqui também se encontra na posição de vítima, afinal de contas perdeu 2 de seus melhores motoristas, além do prejuízo material que teve com a degradação do ônibus. E por ser uma empresa familiar de pequeno porte, a sentença prolatada no juízo ACO impacta sobremaneira a operação dessa empresa, podendo levar inclusive à falência e gerando desemprego dos demais funcionários que hoje a ela prestam serviço. Então, dito isso, peço, nobres desembargadores, que aqui se aplique nada mais nada menos do que a lei. Peço que se atenham à excludente prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor, já que restou provado em todo o andamento dos autos que a culpa foi do caminhão que invadiu a pista contrária e colidiu de frente. Caso esse não seja o entendimento desta Corte, peço então que se revise o valor de R$10.000, como dito, uma empresa familiar de pequeno porte, e que esse montante colocaria fim às atividades da empresa num momento tão complicado da economia do país, gerando mais desemprego. Essas eram as considerações. Passo então a palavra para o Dr. Marcelo. Agradeço. Agradeço também o presidente Dr. Emanuel Henrique Posquete pela continuação da sustentação oral da parte reta, apelado nesse processo, e para a complementação da sustentação oral da aviação expresso de ouro, falará o doutor Marcelo Santo Pietro de Souza. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Marcelo. Em primeiro lugar, gostaria de dar boa noite a todos, cumprimentar todos os desembargadores que aqui se encontram, os colegas ilustres advogados da banca que representa o senhor Cléber dos Santos, meus colegas e demais convidados que se encontram nesse recinto. Inicialmente, gostaria de ressaltar os pontos que alguns dos colegas já esmiuçaram aqui. O primeiro deles se trata com relação à questão da responsabilidade exclusiva de terceiro. Conforme demonstrado ao longo do processo, a culpa foi totalmente originada do veículo que atravessou a pista em sentido oposto. Isso aí, tal situação, obviamente, não restou outra alternativa, não restou outro desfecho para a ocorrência que não o abarroamento do caminhão com o ônibus, gerando infelizmente a vítima. Aqui é importante que se deixe claro que não há, por parte da empresa que representamos, nenhuma espécie de menosprezo com relação à situação do senhor Cléber dos Santos. É óbvio que a perda dele foi severa, é óbvio que merece sim a reparação. Entretanto, não é a aviação expresso de ouro que é responsável pelo ocorrido. Isso foi demonstrado ao longo do processo, isso foi demonstrado por provas periciais, isso foi demonstrado pelos meus colegas que me antecederam aqui, e resta óbvio que a indenização, sim, deve ser paga, mas não é a empresa Expresso de Ouro que deve ser o responsável por tal pagamento. Cumpre também aqui ressaltar novamente a questão da disponibilidade financeira. A finalidade social, o princípio da finalidade social da empresa está esculpido no Código Civil Pátrio e deve ser ressaltado e respeitado. No caso, nós temos ao todo 19 vítimas fatais no referido ocorrido. Se todas essas vítimas vierem efetivamente a ter uma indenização similar ao que foi determinado pelo juízo de piso,
Isso representará a inviabilidade econômica da empresa e montaria mais de R$190 mil ao todo, um valor que obviamente não há como ser arcado por uma empresa de pequeno porte, que, como foi dito anteriormente, não é efetivamente responsável pelo ocorrido. Além disso, desculpe aqui também ressaltar novamente a questão da prescrição, a demora na parte autora com relação ao questionamento da indenização, o que não foi demonstrado nenhuma justificativa plausível para tal mora, e a falta também de embasamento para estabelecimento de um valor de R$160 mil, cuja memória de cálculo ou análise também não foi devidamente comprovada no curso do processo. Com base em todos esses pontos aqui levantados, peço que a apelação da empresa Expresso de Ouro seja conhecida e todos os pedidos constantes na mesma sejam devidamente providos, em especial com relação à prescrição da ação, pelo fato de muito ter sido sobrepujado o prazo de 3 anos e que o efeito suspensivo do referido recurso seja conhecido imediatamente. Agradeço a todos. Agradeço também ao eminente doutor Marcelo Santos Pedro de Souza pela complementação realizada em ostentação oral da parte révia, essa espécie de ouro, que também é recorrente, portanto, apelantia, apelar nessa sessão de julgamento. E, deste modo, indago aos eminentes pares se estão aptos a conferir os votos, se encontram satisfeitos com a ostentação oral realizada por ambas as partes, de modo que passarei a palavra, então, à eminente desembargadora relatora e revisora, mas antes fazendo a ressalva de que, caso não alcancemos aqui unanimidade na votação, utilizaremos a técnica de julgamento ampliado do artigo 942 do Código de Processo Civil, estendendo o julgamento aos demais componentes da Câmara que se encontram presentes. E, portanto, passo a palavra ao eminente desembargador Martins Turquete para proferir o primeiro voto nesse processo. Vossa Excelência, a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Dr. Ricardo Limberg, a minha amiga relatora, doutora Caroline, a nossa revisora, doutora Luciana, e aos demais, parabenizar a todos os advogados pelas sustentações orais. Eu gostaria de salientar que, devido à extensão do processo, vou poupá-los da leitura do mesmo e manterei um breve relato dos atos processuais e o nosso voto fundamentado, levando em conta as provas e todos os documentos acostados nos autos. O processo originário número 003 de 2019, com os apelantes ora apelados Kleber dos Santos e Viação Espécie de Ouro. Trata-se de um recurso de apelação interposto contra a sentença das folhas 89, 90 e 91, onde o relatório que foi adotado foi julgado parcialmente procedente a condenação da ré ao pagamento de R$10 mil a título de danos morais, acrescentados de juros de 1% de mora desde o dia do fato e ao pagamento dos honorários, custas e despesas processuais em 12% do valor da condenação. O meritíssimo magistrado Acó entendeu que a relação articulada entre as partes é colhida pelo Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o serviço prestado foi falho em surgir e indenizar com base na responsabilidade objetiva atrelada ao risco da atividade. Descontente, apelaram o autor e a ré. Em suma, o autor requer a reforma da sentença, decidindo pela condenação aos danos materiais e ao valor total dos danos morais e os lucros cessantes. A parte ré alega a prescrição da ação com base no artigo 206 do Código Civil e legitimidade, acreditando eles não serem os responsáveis e sim o motorista do caminhão. O relatório, como dito, é uma ação indenizatória movida por Kleber dos Santos, em face da empresa Viação Expresso de Ouro, em que pretende o autor a condenação da ré ao pagamento de R$60 mil pela restituição dos prejuízos sofridos e R$100 mil a título de danos morais a serem arbitrados.
Em Fesc, nos autos, no dia 4 de abril de 2015, que foi a data do ocorrido acidente, por volta das 17h30, após as 12 horas de viagem, o ônibus colidiu com o caminhão, que acabou sendo sentido contrário, então foi uma colisão frontal. Em razão da colisão, teve o senhor Kleber graves prejuízos, permanecendo 62 dias em coma. Além de tudo, já bastavam as suas dores e a dor de perder a sua esposa, e ainda não teve o momento de se despedir dela. Por conta disso, ele estava em coma por um descuido de um motorista. Ele também teve dificuldade na sua recuperação devido às suas fraturas e outros problemas causados pelos acidentes. O mesmo, até hoje, ainda tem muitas marcas, muitas sequelas, além das emocionais, devido ao acidente. Então, eu acredito que a parte não tenha a legitimidade, que ela seja, sim, possível de atuar no polo passivo, onde deverá responder e arcar pelos danos, mesmo que isso não faça com que traga a Joana de volta, porém para que faça amenizar a dor do Sr. Kleber. Cumprimento a todos os nobres jogadores presentes aqui nesta sessão, neste pleno, e também aos demais presentes, colegas, aos advogados que apresentaram suas sustentações brilhantemente. Primeiramente, em sede de apelação, a parte ré, ora apelante também, alegou a prescrição da ação. Eu entendo que não houve a prescrição da ação, tendo em vista que o caso em tela se trata de uma relação de consumo, portanto regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nós temos entre as partes litigantes uma relação entre um consumidor e um fornecedor, fazendo parte, então, assim, do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual fala sobre a prescrição da ação no prazo de 5 anos e, portanto, a ação foi proposta em tempo hábil. A parte ré também alegou em tese, em sede de apelação, a ilegitimidade passiva. Também não entendo que houve, que há uma ilegitimidade passiva, tendo em vista que não há qualquer necessidade de se provar uma culpa numa relação de consumo, tendo em vista que se trata de uma responsabilidade objetiva. Então, sabendo a empresa a empresa Viação Expresso de Ouro, que ela deve transportar, que ela celebra um contrato de transporte, ela deve transportar o passageiro incólume, com segurança até o seu destino. E isso, quando você abre uma empresa, quando você tem essa relação entre o transportador e o passageiro, você já tem a certeza de que tem que indenizar caso aconteça algo. Portanto, afasto essa preliminar de legitimidade passiva, ela deve sim atuar no polo passivo. Nessa mesma esteira, eu também entendo que não houve qualquer excludente de responsabilidade. Eu sinto muito, é muito triste o que aconteceu com o autor, com a perda de sua esposa, com todos os danos causados, os prejuízos. E também sinto muito pela empresa que, ao meu ver, deve indenizar pela sua responsabilidade objetiva. Mas não há qualquer possibilidade de se dizer de não se reparar os danos. Eu acredito que já há algumas teses vinculadas, alguns temas vinculados, precedentes do mesmo tribunal, como a própria advogada da parte autora citou em sua sustentação oral, a súmula 161 e 187, que não há qualquer opção, qualquer cláusula de não indenizar, ela é inoperante, e também que não se elide a responsabilidade de indenização por alguma culpa de terceiro. Cabe à empresa, ora apelante, à empresa ré,
a propor uma ação regressiva cobrando os direitos que lhe acham devidos. Diante disso, eu dou parcial provimento à apelação da parte autora, eu aumento a verba indenizatória para condenar o réu ao pagamento de R$70 mil, sendo esses R$70 mil, R$60 mil fixados a títulos de danos materiais no processantes, mas mantenho também a sentença de juízo à quo no valor de R$10 mil de dano moral. Esse valor todo corrigido pela tabela do TJ, monetariamente, a partir do arbitramento, com 1% de juros de mora a partir da citação. E condeno também ao pagamento das verbas sucumbenciais em questão de honorários advocatícios, também mantendo em 12% do valor da condenação. Agradeço, desembargadora Martins Turquete, só para efeito de registro de compreensão do voto, dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora, não é isso? Mantendo-se a verba moral, tal qual lançada na respeitada sentença, e reconhecendo-se danos de outra monta. Mas, no pertinente ao recurso da parte negou-se total provimento, né? Só para classificação aqui e registro do voto. Passo a palavra, então, à eminente desembargadora revisora, doutora Luciana Gonçalves, para o segundo voto do processo. Cumprimento ao nobre desembargador Dr. Reinberg, a relatora Turquete, relatora Martins, as nobres desembargadoras aqui presentes e aos nobres advogados pela excelente atuação e sustentação oral. Então, aqui se trata de uma indenização de dano moral, danos materiais e lucros cessantes. De um lado, o autor, Clébio dos Santos, e do outro lado, a Aviação Expresso de Ouro. O autor ele adquiriu da empresa Expresso de Ouro as passagens para viajar com a sua esposa para a comemoração do seu aniversário, por volta de 12 horas de viagens, do dia 4 de 2015. Após 12 horas de viagem, aconteceu o acidente, onde o ônibus colidiu com o caminhão e a empresa Expresso de Ouro, ela veio através de provas, de perícia, comprovando que houve imprudência do motorista do caminhão e através de testemunho da esposa, comprovando que o motorista era idôneo, que era uma pessoa que era temente a Deus, que não bebia, não usava nenhum tipo de drogas, E também alega não fazer parte do polo pacífico. Resumindo meu voto, assim como as nobres colegas já citaram, para não ficar um voto repetitivo, eu coloco sim a legitimidade na empresa Viação, até porque a empresa de transporte ela assume o risco quando ela transporta passageiro, ela tem a obrigação de levar e de chegar ao destino final. Conforme, devido às passagens compradas do autor pela empresa, existe a ação de consumidor. Então, o prazo prescricional que a requerida alega, ela fala que é de 3 anos, porém, peço também para ler o artigo 734 e o 742, ele fala dessa relação de transporte e fala referente ao artigo 27, que prescreve em 5 anos.
que é a prescrição que é causada pelo serviço previsto na seção 10 capítulo, iniciando a contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, quer dizer, a partir do dia 4 de 4 de 2015, que foi o falecimento da senhora Joana. Então, o meu voto é: eu julgo parcial o provimento, a autor, o danos materiais, eu sigo o juiz Acó, R$10.000, danos morais, danos materiais e lucro cessante em 60 mil pelos prejuízos sofridos pelo senhor Kleber dos Santos. Isso não vai trazer sua esposa de volta, mas pelo menos vai amenizar a dor dele e dos demais que tiveram gastos e tem até hoje. E os honorários eu vou majorar em 15%. Assim votam. Agradeço, desembargadora Luciana Gonçalves. Acompanha em maior parte o voto da minha relatora Martins Turquete, dando também parcial provimento ao recurso da parte autora. De outro lado, para mantendo-se o patamar de R$10.000 para a verba moral, extra patrimonial, e com o diferencial de majorar a verba inicial na ordem de 15% do seu valor da condenação. Bom, passando ao terceiro voto, o juiz-presidente dos trabalhos, esse que passa a votar. Trata-se aqui de uma situação bastante complexa, que envolveu o falecimento de algumas pessoas que estavam utilizando de um serviço de transporte. Cumprimento aqui, aliás, e perdoe-me pela indelicadeza, aos eminentes patronos, tanto da parte autora quanto da parte ré, que apresentaram os seus recursos, e aí resignação com a sentença que foi proferida pelo juízo de piso, perseguindo alguma modificação. Denote-se que não há dúvida quanto à característica do contrato celebrado entre as partes ser ele de consumo. Daí porque, de antemão, com a devida vênia, a afasta preliminar trazida pela parte ré concernente à prescrição da pretensão. Tendo vista a aplicabilidade em contexto também da Lei 8.072 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, estamos diante aqui de um prazo prescricional um pouco mais elástico, de 5 anos, e não prazo trienal, constante o artigo 206 do Código Civil. Há uma legislação que pese seja precedente ao Código Civil do ano de 90, se aplica tendo em vista o princípio da especialidade. No tocante à responsabilidade civil, a mim me parece, isso consta do voto, a fundamentação em conteste também, sobretudo pela legislação vigente e o entendimento das cortes superiores, notadamente o Pretório Celso, que foi mencionado aqui pela banca que representa os interesses da parte autora, em alusão também aos artigos 734 e seguintes do Código Civil, que tratam justamente do contrato de transportes. Então, nós podemos desumir aqui que há, sim, responsabilidade civil da parte ré. Entretanto, pedindo vênia aos eminentes desembargadores que me antecederam no voto, eu não vislumbro motivo para a modificação do julgado do juízo de piso. Então, em que pé seja aqui, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa ré, essa espécie de ouro, entendo que a sentença deve ser mantida em toto, portanto, integralmente, e não havendo qualquer motivo para modificação. A verba moral foi fixada de acordo com um entendimento jurisprudencial e observou ainda as características das partes envolvidas. E eu destaco aqui o que foi trazido pelo eminente patrono da parte ré, que disse que se houvesse a fixação de um valor muito considerável, ou houvesse uma majoração substancial, a empresa poderia ir à bancarrota. Mas entendo aqui que o valor
foi, de certo modo, aparentemente móvel para uma parte, mas levando-se em conta o caráter pedagógico, os efeitos e até a estrutura da empresa, entendo que os R$10.000 tenham sido devidamente fixados, de acordo com todas as características que circundam esse litígio. E afasto, como foi afastado na sentença de piso, as demais verbas pleiteadas, mantendo também, porque entendo que razoável, a verba sucumbencial, a ordem de 12% do valor da condenação. E, portanto, nego o provimento a ambos os recursos, mantendo incólume e retocar a sentença proferida pelo juiz de piso como voto. Considerando que não tivemos aqui uma unanimidade nos votos, houve parcial provimento, ao menos da parte autora, nos recursos, e negado provimento a ambos os recursos da parte autora e da parte ré, ambas apelaram. Estenderemos o julgamento, passando a palavra às eminentes desembargadoras, e desembargador Marcelo Cunha, o último voto, para atendimento ao artigo 942 do Código de Processo Civil. E desse modo, passo a palavra agora à eminente desembargadora Dias Burter para proferir o quarto voto da noite. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigada. Boa noite, doutor presidente, excelentíssimo, e a todos aqui presentes. Ao analisar o caso, eu vejo que é um caso muito fatídico, com o senhor Kleber, que perdeu a esposa e ficou 62 dias em coma. Porém, eu verifico que a transportadora não possui culpa, pois ela mostra nos autos não ter sido a causadora do acidente, pois estava totalmente irregular, onde houve uma perícia técnica e as demais autoridades estavam presentes e puderam alegar o mesmo, com a veracidade dos fatos. O condutor do ônibus fez todas as paradas obrigatórias, tanto para descanso quanto para alimentação de todos, mantendo também uma velocidade normal, sem causar nenhum rebuliço. E vejo que o causador, no caso, foi o caminhão que entrou na via errada e acabou colidindo e tendo o acidente. Assim como dispõe todos os depoimentos. Não temos provas o suficiente para imputar algum tipo de culpa à transportadora de ônibus. O motorista do caminhão foi quem praticou a ação que resultou na lesão do autor. E a prestação deve ser exigida à transportadora do caminhão, já que transitava em sentido oposto e causou todo o acidente. Segundo o artigo 734 do Código Civil, a transportadora responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. Nesse caso, acredito que houve uma força maior, pelo caminhão ter vindo em sentido oposto e ele não conseguiu desviar. Ele tentou fazer o melhor que ele pôde para não acontecer o acidente, mas veio ao falecimento dele mais das 17 pessoas. Um caso imprevisível e inevitável, por isso eu digo um caso de força maior. Depois da análise de todo o processo, meu voto seria improcedente por conta de tudo isso e por hoje só, sem mais. Passar a palavra para o doutor Burter. Cumprimento ao excelentíssimo presidente, a todos que estão aqui presentes. Cumprimento o voto da doutora Jaqueline. Eu acho que não há qualquer registro nem depoimento dos passageiros sobreviventes de que o motorista da empresa de ônibus foi imprudente e negligente em algum momento da viagem, e nem sequer agiu com dolo de causar tais consequências. Sobre os fatos que as autoridades estiveram no local e realizaram posteriormente investigações e colheita do depoimento de alguns passageiros e comprovou-se que o ônibus realizou paradas de descanso e alimentação, como eu já tinha dito, e aparentava trafegar em velocidade não excessiva. E além de verificado pelas autoridades na data dos fatos em que o ônibus estava em perfeito
em perfeita regularidade com as mesmas de trânsito e não houve qualquer lavratura de auto de infração administrativa. Pelos relatos dos passageiros, é que o caminhão invadiu culposamente, já que houve uma colisão frontal, já que transitava em sentido oposto, assim causando as lesões do autor e o falecimento da sua esposa e de outros passageiros. O motorista do caminhão foi quem praticou a ação. A prestação deve ser exigida, não da empresa ré, mas sim do motorista do caminhão, uma vez que a conduta do caminhão não ocorreria o fato fatídico, acidente e nem responsabilidade da representação civil, ainda que o motorista do ônibus envidasse todos os esforços para evitá-lo. E eu nego o provimento do autor. Esse é o meu voto. Então, agradeço a desembargadora Dias Gurgel, só para efeito de registro e compreensão do voto. Deu-se provimento, então, ao recurso da parte ré, afastando-se a responsabilidade da empresa Aviação Expresso de Ouro, e, de outro lado, nega esse provimento ao recurso da parte autora. Isso, um voto divergente, então, 2, 3 votos até então esposados, porque abre uma outra corrente de compreensão da presente lite. Passaremos ao voto agora. Da eminente desembargadora seria Pepino Trapaim, mas sucedida por Tayara Pepino. Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite. Meus cumprimentos ao senhor doutor presidente e aos demais componentes dessa Câmara, como também aos advogados pela serenidade das sustentações orais. Como já foi dito, é uma ação ajuizada por Cleber dos Santos contra a Aviação Expresso de Ouro, um acidente que ocorreu em abril de 2015, onde um ônibus fazia mais ou menos 12 horas de viagem, veio a colidir com um ônibus que trafegava em sentido contrário. Com essa colisão, veio a óbito os 2 motoristas do ônibus e mais 17 passageiros, incluindo a esposa de Joana, esposa de Cleber. O autor também ficou em coma por 62 dias, como já foi dito, não pôde nem ao funeral da sua esposa. Passando ao exame da preliminar de legitimidade passiva, da ré, entendo que não possa ser acolhida, visto que a existência de um contrato de adesão, entende-se que a empresa de ônibus assume a obrigação de conduzir o passageiro ao seu destino final de segurança, né? Pois durante o trajeto um acidente vier a acontecer. Isso entendemos que se rompa-se o inadimplemento contratual, incidindo por culpa do transportador, afastando assim qualquer influência em causa de fato de terceiro. Como já foi dito, né, a súmula 187 e 161 do STF fala sobre a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com passageiro não religida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Deste modo, entendemos que qualquer acidente ocorrido com passageiro obriga o transportador a uma indenizado. Entendo ser uma responsabilidade e estar sustentada a teoria do risco administrativo e, portanto, é objetivo, independente da verificação de culpa. Bastante, portanto, a gente entender que provar o fato do transporte e do dano. Diante disso, dou provimento ao recurso da parte autora e nego provimento à parte ré. Obrigada. Agradeço a desembargadora Tayara Pepino, que, para efeitos também de registro aqui do voto e correta compreensão, segue o voto da eminente relatora, que foi acompanhado pela eminente revisora, dando parcial provimento ao recurso da autora e negando provimento ao recurso da parte ré. Certo. Passo a palavra, então, à eminente desembargadora Brena Farias para o 6º voto desse processo. A responsabilidade do transportador pelo consumidor é objetiva, independente da aferição de culpa. De acordo com o artigo 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados
às pessoas transportadas e as suas bagagens. A súmula 187 também diz que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é emitida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. A segurança do passageiro é parte do contrato de transporte e é um direito de personalidade, de modo que, se for violado, deve sim ser indenizado. Ainda tem a súmula 161, que diz que em contrato de transporte é inoperante a cláusula de não indenizar. Diante disso, não me resta dúvidas em relação à culpabilidade da empresa Expresso de Ouro. E, por fim, voto pelo provimento ao pedido da parte autora. Vou passar a palavra para a minha colega desembargadora. Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimento ao excelentíssimo presidente e a todos aqui presentes. Complementando a palavra da desembargadora Brena, e feita a minha análise do caso, como já foi dito, também, ao meu ver, existe entre a aviação Expresso de Ouro e ao Sr. Kleber uma relação de consumo. De acordo com o artigo do Código 14 do Código do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição de riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. De acordo também com a cláusula de incolumidade, que determina a obrigação do transportador, que é de finalização de resultado esperado, e não simplesmente de meio, garantindo aos passageiros que o transportador deve zelar para que o percurso da viagem esteja livre de perigos e que o passageiro chegue ao seu destino esperado. A partir do momento em que se assume a responsabilidade de transportador, assume-se também o risco de que algo possa acontecer no percurso. Deste modo, existe a ciência que muito provavelmente terá que se responder por estes possíveis danos. Apesar de o fato ter sido ocasionado por terceiro, creio eu que de forma culposa, sendo assim, não há alternativa que exclua a responsabilidade civil da aviação Expressa de Ouro, por estar inserido na noção de caso fortuito interno, abrangindo pelos riscos de contrato de transporte, tendo então a transportadora, a aviação Expresso de Ouro, ação de regresso e culpa objetiva. Por fim, eu dou provimento ao pedido da parte autora. Este é o meu voto. Então, Vossa Excelência, agradeço o voto da eminente desembargadora Brena Farias para a compreensão, dá-se parcial provimento e, de outro lado, nega-se provimento ao recurso à parte renda, isso, acompanhando seu recurso, o julgamento da eminente relatora, que foi seguido pela revisora, pela quinta juíza votante, Tayara Pepino, e agora a sexta juíza, Brena Farias. A respeito de já alcançada a maioria e o entendimento consolidado, passaremos a palavra ao último votador, desembargador Marcelo Cunha, Vossa Excelência, a palavra. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, desembargadores e advogados que fazem presente. Gostaria de parabenizar também os advogados, tanto pela parte ré quanto pela parte autora, pelo excelentíssimo discurso oral feito aqui para a gente. Gostaria de enfatizar que tratando-se de transporte de pessoas, vejo que é uma das coisas mais rígidas que tem no Código Civil, pois o transportador ele tem o dever de entregar ao passageiro suas bagagens incólumes e sem ferimento e sem deslacração alguma, no local e prazo fixado.
mesmo em caso fortuito ou em caso de força maior. Caso esse que vejo amparado também pelo artigo 735 do Código Civil, como também está amparado pelo artigo 14 do CDC, de tal forma que uma das teorias que tentam para justificar seria a teoria da responsabilidade objetiva. Vou ler um breve trecho aqui, que é do Carlos Gonçalves, que vai nos dar uma luz. Carlos Gonçalves pensa da seguinte maneira: uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria uma conduta, seja isenta de culpa. Só um momento, eu me perdi aqui. Vou voltar. Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, todas as pessoas que exercem alguma atividade criam um risco de dano para terceiro e deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco, ora, encarada como risco-proveito, que se funda no princípio segundo, o qual é reparável ao dano causado ao outro, em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável. Tirando desse texto, passando para o exposto no processual, a empresa de ação Expresso de Ouro, em meu ver, ela teve um descuido no transporte de seus passageiros, pois a mesma não possuía seguro. E, independentemente de culpa de terceiro, a mesma tem que arcar com indenizações a seus passageiros. A culpa de terceiro também não é excludente de responsabilidade do transportador, ou seja, não afasta qualquer responsabilidade contratual do transportador, o qual poderá ingressar com ação regressa contra terceiro, para reaver o valor a título de ressarcimento ao passageiro ao qual está entrando com ação. Então, o meu voto é para que a empresa ela arque com os danos morais de estipulado já pelo relator, os lucros cessantes também de 60 mil e 12% de sucumbência, e não acolho o pedido da parte ré. Agradeço também o eminente desembargador Marcelo Cunha, que, acompanhando a maioria, dá parcial provimento ao recurso da parte autora, seguindo o voto de relatora, e nega provimento ao recurso da parte ré. Eu gostaria de fazer uma pequena correção aqui, porque parece que houve uma modificação, foi só no patamar da verba sucumbencial, né? Essa pequena ressalva aqui. Então, por maioria de votos, o vencedor o voto da eminente relatora, que dava parcial provimento ao recurso da parte autora, negando provimento ao recurso da parte ré. O entendimento foi acompanhado pelo eminente desembargadora revisora, com pequena ressalva atinente à verba sucumbencial, e também sucedidos pelos votos de Tayara Pipino, Brena Farias e o desembargador, o último a votar, o eminente doutor Marcelo Cunha. Vencidos os votos divergentes, doutor Ricardo Heimberg, presidente dos trabalhos, que negava provimento a ambos os recursos, iniciou divergência apta a tornar possível a ampliação do julgamento. Por derradeiro voto do quarto juiz componente da Câmara, o desembargador Dias Gurgel, que dava provimento ao recurso da parte ré e negava provimento ao recurso da parte autora. Um voto que também divergiu da maioria que se consolidou. Proclamado o resultado, então, com pequena ressalva atinente à verba sucumbencial, com
5 votos, no sentido de dar provimento ao recurso da parte autor e negar-se provimento ao recurso da parte ré. Este é o resultado. Agradeço a presença de todos vocês neste julgamento, nessa sessão solene. Agradeço novamente aqui a todos vocês, alunos do sexto semestre, a qual fiz com o primeiro grupo, que torna possível esse tipo de atividade. Sem o esforço de vocês, isso não seria viável, não seria possível. Então, todos prestam auxílio substancial para que atividades como esta sejam realizadas. Gostaria também de que todos fossem agraciados aqui com uma salva de palmas, para que nós voltássemos ao nosso lar descansados e com o nosso serviço devidamente prestado. Tá? Dá uma salva de palmas a todos vocês. Declaro agora encerrados os trabalhos, às 22h17, do dia 28 de novembro de 2019. Este tribunal terá nova sessão solene no próximo dia 5 de dezembro, com o julgamento dos recursos de apelação dos processos 2 de 2019 e 4 de 2019, iniciando-se novamente às 19h05 desse dia 5 de dezembro de 2019. Uma boa noite a todos e até a próxima sessão.